Motive sua vida pessoal, motivação, motivos para você praticar ações na sua vida. Conciliação, mediação, arbitragem, assessoria, consultoria, mentoria. É isso daí. Muito agradecida, gratidão. Vamos lá, né? Meu bem, a questão sobre fantasias, né? Não é fantasia de roupa, não, baile é fantasia. Então a questão sobre fantasias para você conversar com a sua esposa é tudo uma questão de a luz bate no meu rosto. É tudo uma questão de você sentar e conversar com a sua esposa. Eu sei que eu sempre abro minha boca e falo assim: a verdade sempre vence, o amor sempre vence, mas a vida não é perfeita, o mundo não é perfeito. Então, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Então, às vezes, a verdade nem sempre vence, às vezes o amor nem sempre vence, porque a vida não é perfeita, o mundo não é perfeito, mas na medida do possível, vamos aí, sabe, tentando, né? Tentando e tentando, e sempre ser bom e fazer bondade e ficar no bem. Então vamos aí tentando. Então vamos lá, meu bem. A questão de você namorar mais com a sua esposa, com a sua mulher, com a mãe dos seus filhos, né? Mais sexo no seu casamento, mais sexo com a sua esposa, com a sua mulher, né? Então a questão de fantasias. Você não vai estuprar a sua esposa. Você também não vai ameaçar nem chantagear ela. Você não vai forçar, não vai obrigar ela a nada que ela não queira. Então, é tudo uma questão de conversar. Se você conversar com ela na esportiva, levar na brincadeira, como a gente fala assim na esportiva, é assim, descontraidamente. Então, conversando com ela, quase 100% das vezes, o amor sempre vence. Quase 100% das vezes, a verdade sempre vence. Então é tudo uma questão de conversar com a sua esposa. Muito diálogo, mas conversar com ela levando na paz esse tipo de assunto, né, de fantasias. Né, tudo conversando com muita paz, tá bom? E outra coisa também, meu bem, às vezes você também tem vontades que estão torcidas, distorcidas, porque tem que ver também por que e pra que você quer fazer o que você quer fazer. Sabe? Por que e pra que também? A sua esposa não vai aceitar uma situação de você ir pra cama com ela e uma outra, uma estranha, sei lá quem, vou pegar uma profissional. Ir pra cama, eu, minha mulher, é uma profissional. Nenhuma mulher vai aceitar isso. Bom, sempre tem alguma aí, mas isso daí não é amor. Tá bom? Então é assim, meu bem, é dentro da Bíblia, né, não ferindo parâmetros bíblicos, tá bom? Então você não vai ameaçar a sua esposa, você não vai chantagear ela, você não vai estuprá-la, sabe? Então, dentro da verdade, dentro do amor, dentro do respeito, tá bom? Então não vamos ferir parâmetros bíblicos. Então, à luz da Bíblia, à luz do cristianismo, pelo viés da Bíblia Sagrada, com cunho evangélico, cristão, sabe? Então quase tudo pode. Agora você ficar aí no quarto com a sua mulher e uma outra, uma profissional que você pegou aí, que você contratou, isso aí não vai virar, meu bem. Se a sua esposa aceitar isso, você está machucando ela, você está prejudicando ela. Quando você machuca a mãe dos seus filhos, você está machucando a você está machucando seus filhos. E isso vai ter um preço. Olha, eu vou te falar, nem Salomão, que era um cara muito ativo, entendeu? Nem Salomão, tá? Rei Salomão, nem Salomão, que era um cara muito ativo, tá? Que ele tinha aí quantas esposas? Então, quantas sogras? Então, o problema não é ter esposa, o problema é a sogra, né? Tem que tratar com carinho. Então, aí, se a mulher não tem sogra, glória a Deus. Ela não tem mãe, né? Glória a Deus. Enfim. Meu bem, então nem Salomão, nem Davi, que eram acho que os dois mais ativos, né? Não ia pro quarto
com duas. Pelo menos não há relatos em relação a ele com as suas esposas. As esposas. Então, agora se em algum momento ele pegou alguma concubina, né? E rolou alguma coisa desse tipo, mas não há relatos. Não há relatos. Agora, isso os homens de Deus. Estou falando dos homens de Deus, servos de Deus, né? Como, por exemplo, Davi, Salomão, né? Salomão foi o filho de Davi. Então, estou dando esses exemplos aí. Então, estamos falando aqui de homens de Deus. Tá? Então, não estou falando aqui do pessoal de Sodoma e Gomorra, o pessoal de Babilônia. Não confunda as coisas, tá bom? Então, não há relatos se eles em algum momento pegou duas concubinas e ficou... Entendeu? Agora, as esposas, as suas respectivas esposas, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu acho que tem uns periquitinhos voando aqui. Nunca aconteceu dele pegar duas esposas e ir pro quarto, não. Nunca aconteceu dele pegar uma esposa e uma concubina e ir pro quarto. Agora, se em algum momento ele pegou duas concubinas e foi pro quarto, não há relatos. Tá bom? Mas pegar a esposa e uma concubina, não. Ou pegar duas esposas. Mas veja só, quantas outras coisas. Você tava ele e a esposa dele, só o casal, só eles dois. E teve lá, sei lá quantas esposas, né? Enfim. Mas aí lá dentro do quarto era só ele e a esposa, uma de cada vez. Um dia um, outro dia outra. Então, agora veja só. Fala assim, o cara ele não pegou duas esposas lá. Não, não pegou. Não pegou a esposa e uma concubina. Não, não pegou. Então, o que aconteceu lá? Ué, aconteceu um monte de coisa legal. Ele estava lá com a esposa dele, lá no quarto. E aconteceu um monte de coisa legal. Não podia fazer uma coisa, podia fazer outras coisas. O que ele fazia lá com a esposa dele lá no quarto, né? A sua digníssima esposa, a mãe de seus filhos. Né? O que acontecia lá? Porque cristão não pode ir nada. Evangélico não pode ir nada. Quem disse que não pode ir nada? Tô de manhã, pego muito frio, meu lábio fica ressecado. Quem disse que não pode ir nada? Quem disse, né? Que não pode isso, não pode aquilo. Meu, isso aí, se você foi em alguma igreja maluca, e lá na igreja maluca falou que não pode nada, então você não tem que ir pela cabeça da igreja, a placa, a denominação, placa A, placa B. Você tem que ir pela Bíblia. Entendeu? Eu aqui não estou levantando bandeira. Eu aqui estou falando de Bíblia. Bíblia Sagrada. Então, a palavra de Deus. Então, vamos lá. Cantares, cânticos de Salomão. Aí você vai pegar a Bíblia e vai ler. Vamos ver lá o que Salomão, velho de guerra, o que Salomão fazia lá com a sua digníssima santa esposa. Tá lá na Bíblia. É só você ler. Sabe? O que ele fazia com a esposa dele. Quanta coisa legal dava para fazer, quanta coisa legal ele fazia. Então eu falo assim, Então, quer dizer, não ferindo os mandamentos de Jesus, que a gente tem que obedecer, é a Jesus Cristo. Porque quem morreu na cruz por mim e por você foi Jesus Cristo. Sabe? É Deus Todo-Poderoso. Então eu tenho que obedecer quem? É Deus, é Jesus. Não tenho que obedecer ser humano, obedecer homem. Eu vou tratar o cara lá, que está em cima do palco lá, a tribuna, o servo de Deus lá, servo de Deus. Vou tratá-lo com respeito, educação, sim. Sabe? Eu trato a todos com respeito e educação. A moça a irmã que lava, porque é voluntária, que lava o banheiro lá na igreja, eu também trato ela com respeito e com educação. Aliás, o mesmo respeito que eu trato o ancião, eu trato também a irmã da limpeza. Aliás, eu acho até que é muito mais importante a irmã da limpeza do que o ancião lá. Os dois são importantes. Mas, gente, se não tiver a moça da limpeza, a irmã lá, a senhorinha, que podia ser minha mãe, minha avó,
que tá lá cuidando dos banheiros. E ó, com todo respeito, entendeu? Não tô puxando saco não, mas verdade seja dita. Os banheiros da igreja, da congregação cristã, meu Deus do céu, eu nunca vi banheiro mais limpo. Olha que eu conheço aí trocentas igrejas, sabe, ao longo da minha vida, placas, denominações, letreiros, e olha, os banheiros da congregação, você tira o chapéu, porque, meu Deus, sabe, o nível de limpeza, de higiene. Pô, o povo vai lá, chega lá suja, bagunça, enfim, o povo lá apronta. Todo lugar é assim, porque é tipo um banheiro público, um banheiro de igreja. Então tem gente, tem todo tipo de gente, tem gente aqui, né? Enfim, mas olha, as irmãs cuidam com zelo, porque as igrejas são muito padronizadas, né? Então cuida assim com zelo. E, enfim, mas tá bom, glória a Deus. Mas, enfim, então, meu bem, veja só, tem que obedecer a Bíblia, a palavra de Deus. Então lá na Bíblia fala, não ferindo parâmetros bíblicos, né? Você pode um monte de coisa, é que as pessoas não sabem, né? E fala assim, não pode isso, não pode aquilo. Pode, é você que não sabe. Então, se você ler o livro lá da Bíblia, pegar a Bíblia, abrir e ler lá, Cânticos, Cantares, que Salomão escreveu, ele tá falando lá uma declaração de amor. Ele conta lá o que acontece lá entre ele e a esposa dele, lá no quarto, a mãe do filho dele. Tá. E olha que ele teve lá uma tonelada de esposa, fora as concubinas. Tá. Mas é que é assim, por que ele teve um monte de esposa? É questão de política, é questão de... tantos fatores, sabe? Não era só que, eu a amava, era amor. Não que ele não gostasse da pessoa. Agora teve umas aí que ele casou, mas não gostava. Mas teve que casar, fez um filho lá e... Mas sempre tem as queridinhas, né? Sempre tem as queridinhas. Enfim, mas a mulher tava com a vida ganha, tá com a vida feita. Entendeu? Sabe? Casei, tem meu marido, tem meu filho. Não precisa trabalhar. Tem lá as empregadas. Não faz nada, não lava um copo. Sabe? Uma vida boa. Então tá com a vida ganha, tá com a vida feita. Não precisa fazer nada. Não precisa trabalhar, não precisa ganhar dinheiro, não tem que pagar a conta. Não precisa nem pentear o cabelo, tem empregada pra tudo. Tá com a vida, tá com a vida dela feita, tá com a vida ganha. Agora eu vou dizer pra você assim, sabe? Na novela. Ai meu Deus. Na novela Rei Davi, mostra que a primeira esposa de Davi, Mical, que era filha de Saul, do rei Saul, ela era estéril e não podia dar filhos para Davi. Mas isso era uma ordenança de Deus, que não podia continuar a descendência de Saul. Mas eu também não entendo como é que não podia continuar a descendência de Saul, porque eu acho que o neto de Saul, Mefibosete, acho que é esse o nome dele, que parece que ele ficou aleijado, parece que ele se casou e teve um filho. Não tenho certeza, tem que verificar isso daí. Então, como é que não teve a descendência de Saul? Então, e aí Mical não podia ficar grávida, né? E ela era louca por Davi, louca. Nossa, ela apaixonada por ele assim, meu Deus. E aí Davi foi a primeira esposa dele. E Davi não gostava dela, não tinha jeito. Ele falava, que você não pode me dar filho, que não sei o quê. E aí ele rejeitava ela, assim, um machismo, sabe? Mas ele teve lá um punhado de filho. Entendeu? A segunda esposa dele deu filho pra ele, a terceira, enfim. Teve um monte de filho. E aí, você veja, aí mostra na novela que Mical, ela tinha lá um namorado, né? Um amante lá. E aliás, Davi fazia vista grossa, né? Enfim. E tanto que esse amante, né? Namorado, amante da Mical, ele trabalhava, ele fazia parte da escolta, né? Ele era um dos guarda-costas de Davi, né? Então a gente fala assim, né? Nossos amigos vamos mantê-los pertos e nossos inimigos mais pertos ainda. Mas eles não eram inimigo de Davi, jamais. E você sabe que eu ficava, não sei se isso é verdade ainda, eu tenho que investigar isso, mas era o que mostrava na novela. Mas você acha que você, na minha opinião,
Eu até que concordo da Mical, ainda bem que ela tinha lá um namorado lá. Porque, meu, o Davi rejeitava ela fortemente. Davi mal cumprimentava ela, sabe? E, poxa, ela era filha de Saul, ela era a primeira esposa dele. Mas como ela não podia dar filho para ele, mas aquilo era uma coisa de Deus, sabe? Ela não tinha filho por causa que Deus não queria que ela tivesse. Por causa que não era da vontade de Deus que a descendência de Saul continuasse a reinar. Então era uma coisa de Deus, uma coisa espiritual, não tinha nada a ver com ela. Mas Davi foi tão injusto com ela, nossa, ele mal cumprimentava ela, sabe? Ele só a usava quando necessário e ela salvou a vida dele, sabe? Ela foi muito boa para ele, muito boa. Então, assim, se foi verdade mesmo que ela teve lá um amante, eu acho bom. Porque pelo menos ela teve alguém lá para dar carinho para ela. Porque ela viveu uma vida inteira de solidão. E aí no final, né, você vê o filho de Davi expulsou o pai de casa. E ele ficou com... E o filho de Davi, ele expulsou o pai de casa. E aí ele ficou lá com o castelo para ele, lá com o palácio para ele, tomou a cidade para ele, Jerusalém. E aí Mical ficou sendo a mulher dele. Ele pegou Mical para ele. E aí, enfim, né? Depois o filho dele morreu, tudo. E depois Davi pegou e se vingou de Mical. Pegou e... E depois Davi se vingou de Mical e prendeu ela lá no quarto lá e... Enfim, não fez maldade a ela, não relou a mão nela. Mas deixou ela prisioneira no quarto. Né? Parece que é essa daí mais ou menos a história. Que ela ficou aí o resto da vida, aí até morrer, ficou presa no quarto lá e... Enfim, não podia sair do quarto. Ficou presa lá. Ela ficou louca. Ela ficou louca porque ela não podia dar filho para Davi. Ela pegou lá uma boneca e virou. Ela pegou uma boneca lá, um vaso, sei lá o que foi, e ficou brincando de mamãe e filhinho. Era o filhinho dela. Ela ficou louca da cabeça. Enfim, ela tentou a vida inteira dela ficar grávida de Davi, tomava chá, tomava poções lá e nunca deu certo. Davi rejeitava ela assim violentamente, era terrível. O que ela sofria na mão de Davi, meu Deus. Davi foi muito injusto com ela. Só porque ela não podia dar filho. Ele vivia falando, todas as minhas mulheres me deram filho, né? Todas as mulheres que eu me deitei engravidou. Só você que não. Mas aquilo era uma coisa de Deus. Não tinha nada a ver com ela. Era Deus que não queria que ela engravidasse. E Deus já tinha dito isso para Davi. Que não ia ter a descendência de Saul. Então Davi foi muito errado, sabe? Então Davi, no começo, ele era um homem segundo o coração de Deus. No começo, depois... A Bíblia não esconde isso. A Bíblia fala a verdade, a Bíblia é clara. A Bíblia não esconde nada. Deus não esconde nada. Então, meu bem, eu achei que foi bom. Se Mical realmente teve lá um namorado, lá um amante, eu achei bom. Isso é verdade mesmo. E o cara trabalhava com Davi, era assim, da escolta real dele. Era como se fosse, tinha lá uma escolta, tinha lá uns homens lá, os valentes de Davi. Que era tipo os guarda-costas, era a escolta real. Onde Davi ia, aquela meia dúzia ia com ele. Sabe? Então ele fazia parte desse elite aí. E o namorado dela, o amante dela. E tudo bem. Ele também nunca aprontou nada com Davi. Os dois viviam ali harmoniosamente, né? Enfim, né? Coitada, né? Coitada, precisava de atenção, né? Coitada. Então são os bastidores, né? Que as pessoas não sabem, né? Os bastidores. Teve uma esposa de Davi que ela era casada com um rei que queria matá-lo. Acho que foi Abigail. Não me lembro agora, não tenho muita certeza. E aí Davi falou, não, porque Davi chegou, ele estava acampado, não sei aonde, os detalhes não me lembro, depois você pesquisa aí. Aí Davi estava acampado, não sei aonde, aí Davi tinha pedido comida, fala lá pro rei lá, que aqui eu sou Davi, eu tô acampado aqui, porque eu tô em viagem aí, pra ele arrumar alguma coisa para comer. Aí o rei lá falou assim, não, que eu vou matar Davi. Disse, não vai me dar um pão, uma comida? Então nós vamos pra guerra, vai morrer todo mundo. E Davi matava mesmo, morria. Davi era sanguinário. E Deus autorizava, ele sempre vencia com a permissão de Deus.
Aí a esposa do rei, acho que era Abigail, ela pegou e saiu lá em defesa. Não, meu marido, ah meu Deus, meu marido hoje acordou com o pé esquerdo. Desculpa aí, Davi, pelo amor de Deus, não vai matar todo mundo por causa de um pão. Tá aqui, ó. E ela, né, Abigail foi uma mulher sábia, foi lá e levou comida, levou tudo, né? Levou água, levou, atendeu as necessidades, né, de Davi, porque assim, não, nós vamos brigar por causa de um pão, pelo amor de Deus, né? Vai todo mundo morrer aqui, vamos entrar em guerra por causa de pão e água, não. E aí a esposa, o marido dela tava meio. Aí ela correu lá, socorreu todo mundo, não, vamos, né, amenizar, né? E Davi casou com ela. Davi casou com ela. Depois os detalhes você investiga aí. É, Davi casou com ela, era mulher de um rei lá, e Davi casou com ela. Enfim, né, uma mulher dessa, ele falou, opa, né, os homens gostam disso, de mulheres apaziguadoras. O reino de Deus é dos mansos apaziguadores. Né? Falou assim, não, seu marido não merece você não. E nem você merece ficar com um cara desse. Enfim, ela falou assim, ah, eu sofro com esse marido, não vou fazer o quê, né? Enfim, aí não sei, não me lembro muito bem agora os detalhes que fim levou. Eu sei que Davi casou com ela. E ela não era mais virgem, e Davi casou com ela. E ela foi esposa dele, uma das esposas dele. E ela não era mais virgem. Então, e ela foi uma das esposas dele, deu filho para ele. Enfim. Davi teve lá um monte de esposa, um monte de... Tanto que Betseba, que foi esposa de Davi, né, que foi a mãe de Salomão, Betseba, ela também não era virgem. Ela era casada. E aí ela ficou viúva. E aí Davi casou com ela. Então, você, Davi só casou com moça virgem? Não. Não. Pra você ver também que não tinha preconceito. Casou com ela e ela virou esposa dele, esposa. Então, Betseba. E ela tinha marido, mas ela ficou viúva. Enfim, isso daí é uma outra história. É uma outra história. Então, meu bem, você veja só quantas coisas legais dá pra fazer dentro de um quarto, dentro de quatro paredes. Né? Então você vê Davi, né? Salomão, o filho dele, que tinha lá, os dois tinham um monte de esposa, porque Davi ainda herdou as esposas e as concubinas de Saul. Ele herdou isso também, as esposas e as concubinas de Saul. E eu nem sabia, e olha só, Davi ainda se deitou com a sogra dele, com a primeira esposa de Saul, com a sogra. Fez um filho na mulher. Mas na novela não mostra essas coisas. Na novela, não mostra. Tem certas coisas que não mostra na novela. As pessoas vão se escandalizar. Então, mas investiga aí. Eu acho que foi com a primeira esposa de Saul que Davi se deitou e fez um filho. Eu sei que foi uma das esposas de Saul, não sei se foi a primeira, eu acho, não sei. Mas foi uma das esposas de Saul que Davi se deitou e fez um filho. Não sei qual esposa que foi agora. Sei que Davi herdou as esposas e as concubinas de Saul. Ficou... Não, porque quando Saul morreu, e morreu Jonatas, que era o primogênito, o restante que sobrou, Davi pegou tudo. Pegou os espólios, pegou tudo. E aí ficou lá um monte de filho de Saul, ficou esposa, ficou concubina, ficou um monte de gente, os empregados. Ficou, porque teve uma guerra, né? Então, quem sobrou vivo foi com Davi. Meu bem. Quem sobrou vivo foi com Davi. Davi herdou tudo, ficou com tudo pra ele. E não só as pessoas, tudo, sem exceção de nada. Acho que foi numa briga com os amalequitas, não me lembro agora muito bem. São detalhes que às vezes eu esqueço. Mas você pode investigar à vontade. Então, contando tudo isso, dito tudo isso, né, os bastidores aí que talvez algumas pessoas não saibam. Então, dito tudo isso, o que eu tô dizendo? Ela me enrolou tanto. Eu tô dizendo que tem os bastidores, sabe? E que aí a pessoa, ele é um servo de Deus, mas tem os bastidores. Então as pessoas falam, não, o cristão evangélico é chato casar com uma mulher cristã, é chato casar com um homem cristão, porque não pode nada. Não pode nada se você não quiser. Eu vou ficar no mundo, não vou virar cristão, porque senão casar com a mulher evangélica não pode nada.
Ah, minha mulher quer virar evangélica. Ih, que chato. Aí não vai poder mais nada. Às vezes o homem fala, ah, se eu virar... Eles falam assim, virar, né? É assim que eles falam. Se eu virar cristão, virar evangélico, vira. É peão. Se eu virar... Não é aquele brinquedinho, peão? Se eu virar cristão, eu não vou poder fazer mais nada, eu e minha mulher. Não pode mais nada. Quem disse que não pode nada? Davi tomava um vinhozinho de vez em quando. De vez em quando. Entendeu? Salomão também. Noé, teve um dia até que Noé tomou um porre, ficou bêbado, acordou pelado, acordou sem roupa. Aí ele errou aquilo que ele fez, né? Deus repreendeu ele, brigou com ele. Então, porque ele Noé tomou um porre, encheu a cara. E aí acordou pelado, não tinha roupa. Ele ficou bêbado e arrancou a roupa. Aí o filho dele foi lá, né? Aí falou, cadê o pai? Aí o pai tava bêbado ali. Ele falou, meu pai tirou a roupa. Aí teve que cobrir o pai lá. Chegou lá, o pai tava nu. Ô pai, acorda aí. Ele ajudou o pai a vestir a roupa. Tomar banho. Eu tomar um café bem forte, pai. Acho que não tinha café naquela época. Credo. Então, meu bem, as coisas dos bastidores, né? Que algumas pessoas não sabem. Eu acho que Noé tomou um porre quando chegou na terra, quando acabou o dilúvio e a arca estacionou. E aí chegou na terra. Acho que foi naquela época que ele tomou um porre. Sei lá. E acontece bem. Entendeu? Então quer dizer, não pode isso, não pode aquilo. Meu, estamos na graça. Estamos na liberdade. Tudo me é permitido, porém nem tudo me convém. Nem todas as coisas me são lícitas. Né? Tudo me é lícito, porém nem todas as coisas são pra mim, são boas. Então não é assim, não pode. A questão não é essa. A questão é o que é bom pra mim e o que não é bom pra mim. Então não estamos na lei, estamos na liberdade. Né? Mas liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Porque eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. Então você precisa ler mais a Bíblia e saber o que pode e o que não pode com a sua esposa. Então, mais sexo no seu casamento, mais sexo com a sua esposa, salvando o seu casamento, namorar com a sua esposa. Umas fantasias, umas coisas diferentes, fantasias. Então, não pode nada? O que pode, o que não pode? Tá tudo escrito na Bíblia. A Bíblia é um manual de instrução do homem e do ser humano. Cânticos, cantares, o livro lá que Salomão escreveu. Então ele está falando lá dos relatos, lá, intimidades, picantes, entre ele e a esposa dele. Então quanta coisa legal que pode. Então, você não vai machucar a sua esposa, né? Machucar fisicamente, né? Não tem isso. Esses negócios também que a gente vê nos filmes por aí, o cara bate na mulher e a mulher gosta. E o cara sente um prazer, uma alegria, uma felicidade em bater na mulher. Ele diz, eu sinto uma coisa boa quando eu bato em mulher. Isso daí não vem de Deus. Não tá escrito nada na Bíblia do cara bater na mulher e a mulher gostar. Ou a mulher bater no homem. Isso é coisa de Satanás, não é coisa de Deus. Então, meu bem, sendo assim, sabe? Tanta coisa que pode, sabe? Você vê que, nossa, você vai conseguir ser super feliz. Sem precisar machucar sua esposa. Machucar de nenhuma maneira. Nem física, nem emocionalmente. Não vai. É porque às vezes machuca falando coisas. Sabe? Às vezes não machuca, não machuca falando coisas. Às vezes uma palavra vai doer mais do que um tapa. Mas não é que é pra dar um tapa. Mas eu tô dizendo que as palavras machucam. As palavras ficam, sabe? Salvando meu casamento, mais sexo no seu casamento, mais sexo com a sua esposa. O que pode fazer? Fantasias, segredinhos. Vamos ler mais a Bíblia? Tá escrito tudo lá.